As perguntas vão além das interrogações. Elas se destinam a provocar mais que conhecimento, mais que convicções. O desafio é o aprendizado bíblico pela essência, abrindo mão das aparências, superficialidades e trivialidades tão comuns aos nossos dias. Bem-vindo à reflexão de hoje. O próprio Jesus fará perguntas aos discípulos e é extraordinário como o Espírito Santo vai revelar a Pedro as respostas. Então, que a reflexão de hoje possa ser uma grande inspiração e busca de que a presença do Espírito Santo em nós também possa nos ajudar no auxílio de respostas que precisamos dar a Deus e ao seu reino. A leitura está em Mateus capítulo 16, de 13 a 17, que vai nos dizer assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus, o grande pesquisador, o mestre de boas perguntas, sabe que existe uma hora certa para lançar uma pergunta preparatória e depois a maior pergunta de todos os tempos. E vocês? Quem dizem que eu sou? Provavelmente houve um longo silêncio após essa pergunta. Esse não é um problema, precisamos ter paciência com o silêncio, entendendo que pode ser um dos maiores momentos de aprendizagem. Cada vez que os discípulos recebiam uma revelação maior quanto à pessoa de Jesus Cristo, eles ganhavam simultaneamente uma intimidade maior com Jesus e o desafio de um compromisso maior. Isso aconteceu no início do chamado deles, quando foram separados para ser apóstolos, e aqui, nesse momento em que Jesus faz essas perguntas e também quando Jesus ressuscitou. Estamos aqui com Jesus em Cesareia de Filipe, estava a uns 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia e 8 quilômetros ao oriente do Jordão. Quando Jesus veio às aldeias ao redor, como declara Marcos 8:27, ocorreu um episódio geralmente conhecido como o auge do seu ministério de ensino. Até esse momento, ele estava conduzindo seus discípulos para uma verdadeira compreensão de sua pessoa. Tendo sucedido isso, agora ele vira seu rosto absolutamente para a cruz. Ele começou perguntando aos discípulos o que os homens estavam dizendo a respeito de sua identidade. As respostas variavam: João Batista, Elias, Jeremias ou um dos outros profetas. Na média, ele era um entre muitos, bom, mas não o melhor, grande, mas não o mais notável, um profeta, mas não o profeta. Esse ponto de vista não servia, condenava-o com um elogio fraco. Se ele fosse somente qualquer outro homem, ele era um impostor, porque afirmava ser igual a Deus, o Pai. Então ele perguntou aos discípulos quem eles criam que ele era. E isso extraiu de Simão Pedro a confissão histórica: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, ele era o Messias de Israel e Deus Filho. O Senhor então pronunciou uma bênção sobre Simão,
filho de Jonas. O pescador ainda não tinha chegado a esse conceito do Senhor Jesus por meio do intelecto ou sabedoria natural. Foi-lhe revelado sobrenaturalmente por Deus, o Pai. Ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor e o Salvador se o Espírito Santo não trouxer esse entendimento ao seu coração. Deus edifica a sua igreja sobre essa confissão e Jesus revelou que seria Pedro quem seria o primeiro a abrir as portas do reino do céu às pessoas aqui na terra. E isso aconteceu para os judeus no discurso que Pedro fez no Pentecostes, em Atos capítulo 2, e também para os gentios na visita evangelizadora que ele fez ao centurião Cornélio, em Atos capítulo 10. Poderia também acrescentar aqui, naquele momento em que Pedro e João sobem para a oração no templo, e ali quando ele encontra aquele homem que é aleijado desde a nascença e que pedia esmolas, e olha para ele ali esperando também receber alguma coisa, e Pedro vai declarar também: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E eu creio que ali Pedro teve uma grande inspiração da presença do Espírito Santo, conduzindo corajosamente, ousadamente também na cura daquele aleijado, e o testemunho público ali para a glória de Deus de que realmente o Espírito de Deus estava agindo poderosamente, curando, salvando, transformando a vida das pessoas. Pedro não apenas declarou que Jesus, aqui no texto de hoje, era o Messias, ele identificou o Messias como Filho de Deus. Embora os discípulos tivessem escutado o Pai chamar Jesus de Filho amado, em Mateus 3,17, e teriam ouvido Jesus se dirigir a Deus como Pai por inúmeras vezes, essa confissão expressou um conhecimento acima da sua compreensão. Como nós ouvimos a leitura, não foi revelado por carne, não foi revelado por sangue, não foi revelado por sabedoria humana, mas foi revelado pela sabedoria do Espírito Divino, que conduziu Pedro a fazer a maior declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, enviado de Deus. A minha pergunta para você, que está ouvindo essa reflexão agora, e para mim é: e você e eu, o que dizemos acerca de Jesus? Quem é Jesus para você? Para mim, ele é o Deus Emanuel, o Deus que caminha diariamente me conduzindo triunfantemente na peleja da vida cristã. Jesus tem sido meu amigo e aquele que vai me conduzindo ao triunfo de cada dia. Eu espero que você o encontre e que haja um momento na sua vida particular, na sua devoção particular, em que você e Jesus possam realmente firmar um compromisso, uma aliança cada vez mais profunda. Como eu falei, não tem nada a ver com superficialidades. Estamos falando da essência. Pedro encontrou a essência é Cristo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.